Eu vou conversar com vocês. Foi muito corrido para mim esse mês de julho por conta que eu sou de Vila Bela, da Santíssima Trindade, e agora no mês de julho ocorreu a festança. O Tom estava aqui, fez uma visita para gente. É, eu tive muito corrida, então não tive como, assim, preparar um material bem mais elaborado para estar apresentando para vocês. Mas acho que o que eu vou apresentar aqui para vocês já dá para dar um pouco de noção de como que está sendo a nossa retomada, como que está sendo essa reavivação de uma tradição que já foi esquecida pelo lado brasileiro. Eu vou falar sobre a cultura chiquitana, eu faço parte do movimento chiquitano desde os meus 6 anos de idade. A minha avó, minha abuelita, ela é a Dona Wanda de Copacabana, Vilas Boas, ela é a fundadora e presidente da Associação Étnica Cultural Chique Bela e Associação Antônio Eudes Leite, que é o Cacicado, que a gente criou depois no ano de 2011. Isso, essa a gente começou a reviver toda essa cultura, toda essa tradição em 1999. Eu ainda não era nascida nessa época, tá? Mas veio da minha avó, veio do padrasto da minha avó, toda esse reavivamento. Tudo começou com um bloco de carnaval, e aí a minha avó ela sempre tinha um ponto de interrogação na cabeça. Mas ele não parece comigo, ela não parece comigo, mas aquele pessoal ali do lado da Bolívia se parece muito comigo, mas eles não são bolivianos e eu também não sou boliviano, né? Aí, o que que ela fez? Ela estudou na Bolívia, é, o jardim de infância, como a gente fala, né? Que é o ensino fundamental, e para o ensino médio ela veio para o Brasil. Aí ela já sabia de um pouco da história de lá, um pouco da história de cá. Gente, não liga se eu gaguejar, tá? Porque às vezes dá um nervosismo, tá? Aí aconteceu tudo isso, ela falou, tá, e agora? Qual é a minha cultura? Aí ela entrou nos livros de história, estudou muito para conseguir ter um material que a gente tem hoje. Vou falar um pouquinho aqui para vocês. A Bolívia perdeu parte do seu território para o Brasil por conta de um tratado muito vergonhoso para a Bolívia, que foi o Tratado de Amizade em 1867, juntamente, juntamente com um Tratado de Petrópolis em 1903 a 1904, onde a Bolívia perde o estado do Acre para o Brasil. Então, todo esse território do Acre e a região que hoje em dia é conhecida como Vila Bela da Santíssima Trindade, interior de Mato Grosso, onde foi a primeira capital do estado, todo esse território era o território boliviano. Mas por conta do Tratado de Amizade, o Tratado de Petrópolis, todo esse território da Amazônia, Rondônia e daqui do Mato Grosso foi passado para o Brasil. E em 1928 ocorreu o Tratado de Natal, onde retifica o Tratado de Amizade e redefine a linha de fronteira Brasil e Bolívia. E em 1958, as notas reversais de Roboré, aonde assim definia a linha de fronteira Brasil e Bolívia em definitivo para os dias que temos, para os dias atuais de hoje em dia, né? Foi tudo retificado com me perdi com as notas reversais de Roboré. Então, antes disso, ainda tinha esse medo. Ah, será que a gente vai voltar a ser Bolívia de novo? Será que a gente vai continuar sendo Brasil? E acabou assim que, por fim das contas, o território do Acre parte, a linha de fronteira ali por Porto Príncipe, de Rondônia, aquela fronteira dali, e aqui em Mato Grosso acabou perdendo esse território para o Brasil. Então, antes aqui era Bolívia, era território boliviano, e depois de todos esses tratados, a gente virou território brasileiro. Aí, a partir do momento que esse território
passou a ser do Brasil, o povo chiquitano foi proibido de falar a sua língua nativa, que era o bêssero, e a sua segunda língua mãe, que era o espanhol, que eles falavam espanhol, mas por conta de todo esse essa transição a gente acabou perdendo o nosso direito de falar a nossa língua materna, que era o bêssero e o espanhol. Isso era indicado, os professores indicavam os alunos da pré-escola, os alunos estavam no ensino médio, faculdades e assim por diante, até as pessoas mais velhas a não falarem, porque se eles falassem, eles iriam levar, eles iam ser chicoteados, eles iam pagar seriam considerados criminosos perante a justiça por estar falando as suas línguas nativas, né? Aí todo esse território que eu falei do Acre, de Rondônia e daqui, era conhecido como a província de Chiquitos. Uhum. Aí a palavra Chiquitos deu início às pessoas, porque as pessoas eram muito tiquinhas, pequenas, eram pessoas muito pequenas. Por isso que são chamados de chiquitanos. Chiquitanos que vieram da província de Chiquitos, porque eram pequenos. Pequenas, pessoas pequenas. Por isso que ficou conhecido como a província de Chiquitos e as pessoas chiquitanas. Aí, quando os jesuítas chegaram em Vila Bela, o povo chiquitano já se encontrava aqui. Eles chegaram trazendo os escravos aqui e, ao passar dos anos, os jesuítas catequizaram os povos indígenas e os negros que foram trazidos aqui para serem escravos. Assim, os proibindo de mostrar a sua fé, a sua devoção, aos seus guias, aos seus ancestrais, aos seres que eles cultuavam antes dos jesuítas chegarem aqui. Então, por isso, se você vir em Vila Bela, vai ter muito dos povos chiquitanos que são católicos, por conta dos jesuítas. Então, eles viraram católicos, começaram a adorar ao Deus católico, que é Jesus Cristo. Porém, há seres que os povos indígenas cultuavam antes, né? Tipo, temos aqui o Jardim Aeroporto. Vila Bela é dividido em duas regiões, assim como podemos dizer, que é o pessoal de Vila Bela, que é aqui embaixo, que é perto da beira do rio, que são uma maior concentração do povo negro, e o Jardim Aeroporto, que é mais acima do nível do rio, que é conhecido por ter um maior número de pessoas chiquitanas. Aqui, você andar aqui na Vila Bela, você vai ver muito negro mesmo. E se você for andar no Jardim Aeroporto, você vai ver muitas pessoas brancas, indígenas, cabelo liso, branca, cabelo preto, bem negro, um negro bem negro mesmo, a cor do cabelo, né? Aí lá a aldeia é conhecida como aldeia Hitituurse. O que seria o Hitituurse? Seria o protetor das águas. Então, antes de serem catequizados pelos jesuítas, existia um protetor para eles. Tem o protetor do sol, protetor da natureza, o protetor da água, que é o Hitituurse. Então, tem que ter, não sei se nesse exato momento, pela FUNAI, mas da última vez que a gente ouviu falar, eles meio que deram uma parada assim de tentar, é, como eu posso dizer, de recuperar essa religiosidade, não só a religiosidade, mas como o dialeto também, o dialeto bêssero, que já é esquecido, apesar que existe uma frase aqui, uma frase ali, pessoas anciãs que viveram durante todo esse período de perda territorial, ainda falavam, pessoas assim de 80, 90 anos que a gente conhece, tipo, eu conheço muitas pessoas da população chiquitana que tem, assim, memórias fragmentadas sobre esse período, que fala
que lembra, que quando ouve, dá aquele sentimento familiar. Teve um senhor, eu não me recordo se ele ainda é vivo, mas acho que ele tá bem de cama, um senhor bem, bem veinho. E é assim, ele não podia falar nem o espanhol e nem o bêssero. E depois que ele chegou a uma certa idade, ele acabou tendo, acho que, problema de Alzheimer. E ele só falava no dialeto bêssero. E aí, como que a gente vai falar com ele, sendo que a gente não sabia, né? Ele chegava, conversava assim, aí, tipo, a minha avó, ela fala umas coisinhas aqui, outras coisinhas ali. Aí ele ouvia ela falar, ele ria, ria e chorava, porque já não tinha mais ninguém para conversar com ele, né? Então, ele, naquele momento, ele se sentiu como eu posso dizer, sentiu um gosto da infância, se sentiu aliviado por não ser mais só ele que fala, por ter alguém que falasse e entendesse o que ele estava dizendo ali naquele momento, né. Então acho que foi algo muito tocante, não só pra gente, mas também para a família dele, porque a família já estava desesperada, porque ele já era um senhor já com uma idade bem avançada, já não queria mais comer, não queria conversar, ficava ali naquela depressão, muito deprimido, por não ter ninguém que conseguisse falar com ele. Aí depois de todo esse movimento assim, ele pegou uma cor mais vívida. Então foi algo muito bom, não só para a família, mas como para a gente também, né? Porque querendo ou não, aquece o coração, né? Uhum. O dialeto bêssero já estava esquecido aqui dentro. O o assim, são pequenas palavras que eu consigo dizer do dialeto bêssero, que é o Orjinha na Suboriki, que é bom dia, Orjinha Halme, tudo bem com vocês? Akite, tchau. É o básico, assim, que eu sei. Mas a minha avó, a dona Wanda, ela já tem assim, ela já é de longo de data, ela sabe muitas coisas, e seria muito interessante em algum momento, quando vocês tiverem a oportunidade de estar vindo em Vila Bela, para vocês conhecerem ela, agora dia 8 de agosto, assim, depois de muita, muita luta mesmo, a gente conseguiu o nosso direito de ter um dia só pra gente, que é o dia do Chiquitano, que será realizado todos os anos a partir de agora, porque já foi retificado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que dia 8 de agosto, em todo o território mato-grossense, será considerado o dia do índio chiquitano, que é o dia da cultura chiquitana, que dia 8 de agosto foi o dia em que o seu Antônio Eudes Leite faleceu, que ele era um dos maiores dos pilares, um dos maiores pilares para o reavivamento da cultura chiquitana. Por conta dele, todos os nossos trabalhos, todas as nossas forças não se perderam graças a ele. Começou com ele e ele foi atrás que ele queria saber, estava atrás de saber por que que como que é o termo utilizado, gente? A, a filha da mulher dele era tão fascinada em descobrir o passado. Então ele foi, correu atrás, tudo ao seu alcance, até o dia da morte dele, ele estava lutando pelos direitos do povo chiquitano. Então, esse dia é um dia muito especial para a gente, por mais que seja um dia triste por conta da perda dele, mas é um dia que traz muitas memórias pelo tamanho do bem que ele fez, não só para o povo chiquitano, mas pra gente, eu me considero chiquitano, por mais que eu não tenha o sangue chiquitano, mas a minha avó é chiquitana, meu pai, minha família, meu pai não, meu pai.
mas ele é por outra parte da família, não pela dona Wanda, que é a minha avó, ela é minha avódrasta. Então a gente puxou esse pezinho na cultura chiquitana. Eu tô presente no movimento chiquitano desde os 6 anos de idade. Comecei como dançarina, viajei, dei palestras com a dona Wanda para explicar sobre a cultura chiquitana, porque não tem como a gente falar sobre o chiquitano e não falar do povo negro, por conta, por conta de que quando os jesuítas vieram para cá, eles trouxeram o povo negro. Então, teve essa mistura do povo negro com o povo chiquitano, que é o termo conhecido como chique-bola, que é o chiquitano com o quilombola. Então, em Vila Bela, existe muitas pessoas chique-bola. No momento, eu não sei dizer se eu sou, mas tenho uma convicção que eu tenho um pezinho, sim, na cultura chiquitana. E isso é algo muito, não tem como eu dizer que eu não sou, porque a minha personalidade, o meu ser, eu luto tanto pelos direitos dos povos indígenas chiquitano, quanto os direitos dos povos indígenas quilombola. Então, não tem como dizer sobre um e não falar sobre o outro, porque a gente está unido, não é de agora, a gente está unido desde o início, desde as nossas raízes ancestrais. Isso tem mais de 200 anos. Então, não tem como a gente quebrar essa mixigenação que existe entre o povo chiquitano e o povo quilombola. Então, eu tenho posição de fala, tanto em um quanto no outro. E eu acho que isso é o que importa agora no momento, eu ter esse local de fala em Vila Bela, porque eu vou começar a trabalhar com política nos próximos anos e eu vou querer abordar muito o assunto indígena e o assunto quilombola, porque em Vila Bela não temos, é, como eu posso dizer, pessoas que a gente pode se dizer, nossa, estou sendo representada, porque as pessoas que sobem aos cargos públicos dentro de Vila Bela não são os povos originários de Vila Bela, que é o povo negro, que é o povo indígena. Não tem pessoas que sobem nesse nível, são pessoas de fora, pessoas brancas, pessoas que não têm o direito de falar em Vila Bela. Aí, quando a gente tenta falar, a gente acaba sendo apagado por isso, porque nós somos muito jovens, ou negro não tem fala, que por mais que Vila Bela seja uma cidade 50% chiquitano, índio, e 50% negro, existe uma grande preconceito contra a gente. Pro, é, calma. Muitas pessoas ainda falam para o povo chiquitano as gírias bugre, índio, e isso são nomes pejorativos. Mas é uma brincadeira que ali. Mas não, gente, isso é um nome pejorativo para o povo chiquitano, porque o povo chiquitano se sente ofendido com essas palavras. Mas por quê? Porque antes de começar toda essa retomada ancestral indígena, eram nomes que eram utilizados para fazerem chacotas. É a mesma coisa que você chegar num negro e falar, mulata, parda. Apesar que parda não é, para muitas pessoas, parda é um nome pejorativo, mas para muitas pessoas, não. Mas eu espero que vocês estejam entendendo onde eu quero chegar. Aí, pessoas brancas ascendem a política dentro da cidade, que tem o maior número de indígena e negro, e continuam usando esses termos para se referir à população. Em Vila Bela, principalmente no povo indígena, existe muitas pessoas assim mais velhas que não têm alfabetização, não sabem escrever nem o próprio nome. Então, os políticos vêm, falam isso, aquilo, e eles realmente acreditam que vai acontecer. Mas por quê?
é porque eles não têm um ensino adequado, eles não sabem, eles realmente eles são pessoas muito inofensivas, muito pessoas que acreditam. Somos pessoas que a gente acredita que amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque no passado foi assim, então agora ainda continua sendo assim. E a gente tenta quebrar um pouco disso. A gente tem que colocar em setores, em órgãos públicos, poderes públicos, pessoas como a gente, pessoas indígenas, pessoas negras, para estar nos representando. E não pessoas que vêm de outros países, de outros estados, brancas, para estar aqui e estar falando que é pessoas como a gente, seres como a gente. Não é pessoas como a gente. Você não estava aqui. Na tua pele não tá a nossa luta, não tá a nossa resistência. Você quer falar por nós, mas a gente não quer alguém que fale por nós. A gente quer alguém que escute a nossa voz. É isso que a gente quer. A gente não quer ninguém falando por nós. Porque para falar por nós, todo mundo sabe, qualquer um pode falar. Você ir ali na esquina, você vai achar alguém que pode falar por nós. Mas a gente quer ser escutado, a gente quer alguém que ouça a nossa voz. Porque um branco nunca foi chicoteado, um branco nunca foi separado do teu filho recém-nascido para ser ama de leite de outra pessoa. Um branco nunca nunca teve que ser, nunca andou num navio negreiro. Um branco nunca não foi arrastado pelos cabelos de tua terra natal, de tua terra ancestral, para ir para outro lugar, para um continente que nunca ouvia falado. Um branco não teve que perder o território, o próprio território, para dar abertura para outras pessoas que não tinham conhecimento nenhum sobre aquele território de cultivo, de criação. Um branco não teve que fazer isso. Um branco não foi estrupado por ser uma mulher esbelta que anda com o corpo para fora. O branco não foi isso. Isso tudo aconteceu com os povos indígenas, com os povos negros. Aí vem o povo branco e querer falar, mas esse território é nosso. Nós chegamos aqui, só tinha índio. Mas índio não é pessoa? Índio é o quê? Se vocês chegaram aqui e tinha índio, índio é o quê? É bicho do mato? Não é bicho do mato, né? Hum, Até Pedro Alves Cabral, que quando chegou aqui, eu acho que eu posso até estar confundindo o nome, porque eu sou horrível com o nome, tá, pessoal? Mas quando eles chegaram aqui, ele diz que quando eles chegaram aqui, não existia ninguém, somente índio. Então o índio era o quê? É o ponto, assim, que a gente deixa, né? Mas eu acho que é só isso que eu tenho para falar. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a nossa retomada do povo chiquitano. E eu faço o convite para vocês, se possível, estarem aqui no dia 8 de agosto, que vai estar tanto o Brasil quanto a Bolívia nesse dia, que o consulado boliviano está fazendo uma parceria com o consulado brasileiro para estar fazendo essa união cultural. Então, espero que vocês venham, conheça. E é isso. Eu só tenho que agradecer. Obrigada, tá, pessoal?